E aí, galera, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal, Os Matemáticos. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma matéria bem importante nessa sequência que nós estamos fazendo sobre funções. O conteúdo de hoje é composição de funções, ou simplesmente função composta, tá certo? Vamos nessa. Então imagine o seguinte, imagine que eu te dei aqui três conjuntos, o conjunto A, o B e o C. E que eu tenha montado aqui para vocês duas funções. A função f de A em B, tal que, aqui ó, a lei de associação é x mais 2. E uma função g, B para C, e a lei de formação é x ao quadrado. Beleza? Então vamos ver como é que ficaria. Ó. Coloquei aqui em forma de diagrama para a gente entender melhor. Então concorda comigo que a primeira sequência seria a seguinte. Ó. Vamos fazer primeiro a função f, de A para B. Tudo bem? Então perceba que essa galera aqui do A ó, vai ser o nosso x na função f. Então vamos começar. Pego o 1, coloco aqui no lugar do x, para saber com quem que ele vai se relacionar aqui. Ó. Então 1 aqui no lugar do x, 1 mais 2, 3. Significa que o 1 se relaciona com 3. E assim por diante. O 2 aqui no lugar do x, ou melhor, 2 não, né? 3. O 3 aqui no lugar do x, né? 3 mais 2 vai dar 5. O 3 se relaciona com 5. E o 5 se relaciona com 7, seguindo essa lei de formação. Então, aqui nós temos a função f. Combinado? Vamos dar uma olhadinha agora na função g. Perceba que a função g, o domínio é o conjunto B. Então, olha só que interessante. Ó. O B, conjunto B, aqui na função f, ó, ele era o nosso contradomínio. Já aqui na função g, ele é o nosso domínio. Tá legal? É legal você entender que essa vai ser uma das condições para a gente fazer função composta. Na função composta, o contradomínio de uma função, ele tem que ser o domínio da próxima função. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho, mas vamos lá. Então agora o nosso x é a galera B. Ó. Então essa galera é a galera x agora. Então vamos nessa. 3 aqui no lugar do x. Ó. 3 ao quadrado, 9. Significa que o 3 se relaciona com o 9. O 3 do B se relaciona com o 9 do C. Agora é a vez do 5. Ó. 5 ao quadrado, 25. O 5 se relaciona com o 25. E o 7 aqui no lugar do x. 7 ao quadrado, 49. Essa foi a nossa função g. Combinado? Muito bem, galera. Agora vem a grande pergunta da aula. Será que seria possível a gente estabelecer uma lei de associação que fosse direto de A para C? Como se fosse um atalho. Aqui, olha só no nosso esboço. Ó. Como, por exemplo, tá vendo que o número 1, ó, quando eu parti do 1, eu passei pelo 3 para chegar lá na frente no 9. Imagine você se eu perguntasse assim, ó, será que tem um atalho? Uma função que fosse do 1 diretamente para o 9? Será que seria possível? E a resposta é sim, seria possível sim. E esse é o grande desafio de agora. Qual seria uma função onde essa função seria do conjunto A para o conjunto C? Ó, seria essa função. Qual seria a lei de formação dessa função? Beleza? Para responder essa pergunta, olha lá, eu quero que o 1 vá direto para o 9, que o 3 vá direto para o 25 e que o 5 vá direto para o 49. Essa função eu quero que a gente chame ela de H. Combinado? Qual seria essa lei de formação? Isso se chamaria função composta, porque se você perceber bem, aqui na primeira rodada, ó, esse 3, por exemplo, ó, quem é ele? Ele é o f de x, concorda? Ó? Quando eu peguei aqui o x1, coloquei na função f, cheguei no 3. Isso significa que esse 3 é o nosso f de x. Aí o f de x, o que eu fiz com esse f de x? Ó? Eu fui lá e coloquei ele na função g. Então, se a gente parar para analisar esse 9, ele é o nosso g de f de x. Por quê? Para quem não entendeu, ó, esse é o x. Coloquei ele na função f. Cheguei na f de x. Aí eu peguei a f de x para chegar, coloquei ela aqui na g, para chegar nessa galera do conjunto C. Então, só para vocês entenderem, a função h que eu estou querendo é uma função que substitua g de f de x. Então eu quero pegar a função f,
colocar dentro da função g, e assim eu obterei a função h. Entenderam o raciocínio? Vamos dar uma olhadinha, ó. Então, quem é a minha função h? A minha função h é quando eu peguei a função f e coloquei ela, eu peguei a f e coloquei a função f, deixa eu mudar a cor aqui, eu peguei a função f, galera, e coloquei ela dentro da função g. Aí eu obtive h. Então vamos fazer isso? Quer ver, ó? Tá vendo que a função f é x mais 2? Então olha o que o professor vai fazer, ó. Eu vou pegar o x mais 2 e vou colocar ela bem dentro do x aqui, ó. A f dentro da função g. Então olha só como é que ficou, ó. A função g não era x ao quadrado? Então vai ficar x mais 2 ao quadrado. Tá aqui, ó. Tudo bem? Essa vai ser a minha função h. Olha lá. Então quem vai ser a função h? É a f dentro da g. Por isso o nome da aula hoje, função composta. Desenvolvendo esse trinômio quadrado perfeito aqui, ó, cheguei em x ao quadrado mais 4x mais 4. Então essa seria a função h, que vai direto do conjunto A para o conjunto C. Não é tão complicado, percebeu? Antes de eu falar da notação matemática, vamos fazer uma provinha real. Ó. Pega o 1, por exemplo. Ó. 1. Coloca ele aqui. Ó. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, ó, eu estou colocando 1 aqui no lugar do x. Ó. 4 vezes 1 é 4. E mais esse 4 aqui. Ó. Soma tudo. 4 mais 4 mais 1 vai dar o nosso 9 que está aqui. Beleza? Prova real. Então, isso é função composta, pessoal. A linguagem matemática que nós vamos adotar a partir de hoje é essa daqui, ó. Então, a partir de hoje, a notação matemática vai ser essa. Uma função composta a gente vai escrever assim, ó, por exemplo, g de f de x. Aqui eu estou dizendo para você que eu tenho uma composição. Ó. Eu tenho duas funções, uma dentro da outra. Isso se chama composição. Só que a gente não usa essa linguagem de parênteses. Nós vamos usar essa linguagem matemática. Ó. G bola F. É assim que você vai ler. Ó. G bola F. Ou simplesmente G composta com F. A gente também costuma falar do jeito que a gente está vendo. Ó. Tipo GOF. A gente vai falar GOF. Beleza, galera? Então, vamos continuando. Vamos fazer um testezinho rápido para ver se vocês entenderam. Ó. Imagine que eu te dou a função f e a função g. E aí eu peço para você a GOF de x. Aí você pensa, pô, PK, mas o que é GOF de x? Não estou entendendo. O que é isso? Então vamos relembrar. A GOF de x, pessoal, ela está dizendo para a gente que nós vamos pegar a função f e colocar dentro da função g. Então, mas como assim colocar dentro da função g? Colocar no lugar do x, galera. Olha só, nós vamos pegar a função f, olha a função f. Ó, a função f não é tudo isso aqui, ó. Nós vamos colocar tudo isso aqui bem aqui, ó, no lugar do x, ó. Tudo bem? Lembrando que essa é a escrita na linguagem matemática, mas a gente também pode escrever assim, ó. G, abre parênteses, f de x. Tá vendo que no lugar do x, ó, ficou f de x? Então vamos nessa? O que eu vou fazer então? Bem aqui no lugar do x, eu vou colocar f de x. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Não era 2x mais 1? Então, vai ficar 2f de x mais 1. Desenvolvendo isso, ó, lembra que o f de x, ó, é o x ao quadrado menos 3. Então, coloquei o x ao quadrado menos 3 no lugar do x na função g. Aplicando a distributiva, nós chegamos na resposta do exercício. Essa é a função composta, g composta com f, ou simplesmente GOF de x. Pegaram o jeito? Não é tão complicado. Vamos fazer mais um exemplozinho aqui. E se fosse FOG de x? Então agora o que eu estou pedindo para você? Ó? Eu estou pedindo para você pegar a função g e colocá-la na função f. Então agora eu inverti, ó. Pegue a função g, você vai pegar toda a função g inteirinha aqui, ó, e vai colocar ela nesse x aqui, ó, dentro da f. Olha como é que vai ficar. Vou pegar a g e vou colocar na f.
Bem aqui, tá vendo? Não era x ao quadrado menos 3? Então vai ficar g de x ao quadrado menos 3. Lembra que g de x, na verdade, é 2x mais 1. Desenvolvendo esse trinômio quadrado perfeito, né? Ó, esse valorzinho é justamente o 2x mais 1 ao quadrado, menos 3. Chegamos na fog de x. Tranquilo? Mais um exemplo rápido. Professor, você pode me pedir para colocar a f dentro da f? Posso. Olha essa, por exemplo. Eu quero GOG de x. Mas o que significa isso mesmo? Significa que eu quero que você pegue a função g e coloque dentro da função g. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pegar essa função inteirinha aqui, ó, e vai colocar no lugar do x aqui, ó. Então, olha só como é que vai ficar. Não era 2x mais 1? Então, vai ficar 2g de x mais 1. Lembrando que g de x era 2x mais 1. Tá vendo que eu coloquei o 2x mais 1 dentro do x, no lugar do x? Ótimo. Aplicando a distributiva, nós vamos chegar, então, na função GOG de x, ou g composta com g. Tudo bem, galera? Se você está a fim de praticar mais um pouquinho, veja o vídeo na sequência. Eu vou colocar um videozinho de resoluções de exercícios desse conteúdo para você ver um pouquinho de variações de exercícios nessa matéria. Valeu? Beijo!